Pessoas, vocês estão ouvindo e vendo o Do The Math. Eu sou Marcel Giraldini, founder e Chief Growth da Math Group, e o papo hoje é naquilo que não dá para medir. Marca. Não é isso, Fabiana Amaral? Dá para medir sim, Marcel. Dá para medir sim, vamos lá. E a gente está aqui hoje com duas convidadas muito especiais, a Juliana Anjos, Head de Marca, Marketing e Comunicação, e a Isabel Branco, que é responsável por Talentos, Marca e ESG do Banco ABC. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigada por participar do The Math. Obrigada, o prazer é nosso. Gente, antes da gente começar, explica um pouquinho o que é o Banco ABC para quem chegou agora, caiu de paraquedas e não sabe abrir o Google. O Banco ABC Brasil, tem Brasil, é um banco de atacado, ou seja, né, para médias e grandes empresas, que está no Brasil há 35 anos, em mais de 50 cidades, e a gente recentemente passou por toda uma revisão estratégica que deu origem ao rebranding que a gente vai conversar aqui hoje. Estamos muito curiosos, inclusive, então vamos começar por aí. Da onde surgiu e até o que os motivou a fazer esse rebranding? Nos últimos 4 anos, o banco era muito focado em clientes corporate, large corporate, que são os clientes maiores. E aí o banco começou a se perguntar, né, e para o futuro, é isso mesmo, é suficiente? Aí ele fez todo um reposicionamento estratégico, e nesse reposicionamento, então, ele deu um passo além da segmentação de clientes, então a gente passou também a atender clientes middle, que são clientes com faturamento a partir de 30 milhões, e a gente também abriu para outras empresas, então a gente passou a ter uma corretora de seguros, uma comercializadora de energia, o nosso investment banking virou uma partnership, e a gente também montou uma recuperadora de crédito, e com tudo isso virou outra coisa, né? Então uma coisa era a gente atender aqueles poucos clientes de uma forma muito profunda, como a gente já fazia há muitos anos, outra coisa é a gente expandir dessa forma. E aí foi feito um trabalho, tá bom, qual é o mapa da mina? Como é que a gente implementa essa estratégia? E essa estratégia começou com todo um redesign organizacional. E aí a gente começa com pessoas, né, com as pessoas do meu cargo, então foi todo feito um redesenho, foi criado uma área de Total Experience para focar na experiência do cliente, agora que a gente passa a ter volume, toda uma revisão da nossa área de tecnologia e operações para dar conta da escala, né, de novo, muito cliente, muitos negócios diferentes, e algumas necessidades nasceram nessa história, né, então assim, uma transformação estratégica requer uma transformação de cultura e requer uma marca que evolua para contar para todo mundo qual é a nossa essência e como a gente está evoluindo. E daí surge o nosso projeto. O novo projeto? Eu estou pensando aqui, eu sou oriundo de tecnologia. Eu acabei em marketing porque era vendedor. Eu fiz um caminho meio diferente, assim. Me formei em tecnologia, fui para vendas, entendi que para vender precisava de lead, fui entender o que é essa desgraça de lead, acabei em marketing. Aí gostei, dou aula, estou há 20 anos em marketing e tudo mais. Mas quando a gente estava na Math e ela crescendo e a gente vindo precisar de outros braços e tudo mais, cara, vamos fazer um projeto de rebranding. E aí eu, com a minha cabeça, logotipo novo, site novo, não sei o quê. Pra minha sorte, tinha um anjo perto da gente, chamado Paula Sete, em Santander, hoje no Pátria. A Paula estava num momento sabático da vida dela e decidiu fazer uma boa ação. Não, deixa eu ajudar a fazer o projeto de marca de vocês. Você está fazendo tudo errado. E ela trouxe, e estava mesmo. E ela virou para mim e falou, Marcel, sabe uma coisa? É de dentro para fora. Você não começa a marca do logotipo, dane-se o logotipo, dane-se o nome, de dentro para fora. Qual é o teu novo design? Como é que você vai se preparar? Quais são os projetos? O que do teu jeito funciona para atender isso que você está querendo? Depois, logotipo, Márcio. Você exatamente colocou isso. Tá. Mas, né, nós éramos uma marca. A Math, quando a gente fez o rebranding, trouxe as empresas que estavam em volta para dentro do guarda-chuva de marca, criou a estrutura de grupo e tudo mais, a gente tinha 4 anos de idade. Então, assim, eu não tinha muitas práticas pré-estabelecidas, o que não é teu caso. Então, aproveitando que essa moça gosta de trabalhar, né? Vocês viram quando a Fabi falou, talentos, marketing e SG. Não. Empregabilidade é tudo. Não, já que você faz só esse pouquinho de coisa, antes da gente, eu quero fazer várias perguntas sobre dados, mensuração, mas antes de entrar nisso, numa instituição que já está há tanto tempo, que não estava dando errado,
Né? Acho que essa é uma coisa importante. Vocês não fizeram isso para salvar, foi isso quase que... Não, peraí, olhando para o futuro, eu preciso mudar. Como é que foi pegar todo esse time e falar, nós vamos começar fazendo redesign organizacional, a gente vai começar falando dos nossos valores para depois sair. Como é que foi essa parte do projeto? Bom, primeiro eu acho que você trouxe uma coisa muito forte. A empresa estava dando certo, né? E continuaria dando certo, mesmo sem essa mudança. Então foi uma coisa muito forte do grupo executivo de falar aonde a gente quer chegar. Né? E como é que a gente faz para chegar lá? Só que a gente quer chegar, é a gente que quer chegar, né? Com a nossa essência, com o que nos trouxe até aqui e o que a gente precisa para ir além. Então foi feito esse trabalho muito estruturado e muito conjunto. Imagina, fazer um redesign organizacional, você imagina o que é mudar todas as áreas. E foi feito eu não estava lá, mas foi feito de uma forma muito inteligente, porque as pessoas construíram juntas. Foi feita uma co-construção. E você tinha só a Paola Sete, que foi seu anjo, eu tenho uma Juliana Anjos. Não por acaso, Juliana Anjos. E quando chegou o projeto de branding, e aí é bem legal, já nasceu como branding, né? E o branding, como é que vai fazer isso? Eu vou deixar você contar, Eu né, conto. Na verdade, assim, né? A estratégia de marca, ela vem sempre a serviço da estratégia de negócio. O banco evoluiu. Então, a gente precisou olhar para isso para que ela pudesse ancorar e apoiar. Então, tudo nasce aí, né? A gente olha e o que a gente espera dessa marca? Como é que ela vai ancorar essa estratégia? Então, a gente fez um processo seletivo, a gente buscou por uma consultoria de branding que pudesse nos apoiar. Então, a gente escolheu a Design Bridge, eles são excelentes, tiveram muito fit com o banco e a gente começou o projeto. A primeira fase é o Here. Gente, o Here é o melhor de tudo, é onde de fato você vai mergulhar para entender quem é essa instituição e encontrar o seu DNA, sabe? Então a gente conversou com cliente, prospectivo, acionista, colaboradores, os executivos, para tentar entender, e aí, quem é esse ABC, né? Porque eu como marketing, eu estou no banco há 11 anos, eu tenho isso muito na veia, mas não pode ser uma coisa da Juliana, da área da Juliana, tem que ser algo genuíno, que respire quem é o banco. E a gente também fez benches, então a gente olhou não só o segmento financeiro, mas a gente teve uma visão de mercado, contexto, entendemos que a gente estava na era digital, de SD, de comportamento das pessoas, todo mundo dá valor para propósito, tudo isso foi considerado. E aí nessas entrevistas infinitas, as coisas que a gente já acreditava começaram a vir de uma forma palpável. Então, assim, a gente ouvia muito de colaborador e outros lugares, vocês são relacionais, vocês são sólidos, vocês são parceiros, vocês são próximos. Então, isso tudo foi trazendo insumos para a gente conseguir chegar no nosso Brand Direction, né, que é o ROR, que é o Return on Relationship. Nós somos... por meio dos relacionamentos, a gente consegue gerar valor para os nossos parceiros, para os nossos clientes, para todos os stakeholders. Mas fica à vontade. Desculpa, eu vou te interromper porque eu estou muito curiosa. Porque a gente está falando de um banco que era super nichado, né? Como vocês mencionaram ali, trabalhando com grandes empresas. E era um atendimento muito 1 para 1. Né? Onde aquela pessoa responsável por aquela conta, ela tinha informação sobre a conta, sobre as pessoas, sobre a dinâmica, sobre a rotina e uma série de coisas. E aí um ponto que eu achei muito legal que vocês mencionaram é criar uma área dentro que olhe para a experiência como um todo. Como que foi, quais foram os desafios e como foi essa transformação quando você sai de algo que era tão controlado, digamos assim, para uma escala maior, garantindo que você mantenha essa essência desse relacionamento? Como foi esse processo? Está sendo, né? Está sendo. Está sendo ainda, né? Então essa área de Total Experience, ela entrou em duas frentes. Uma, mapear a jornada do cliente e aí olhar todos os pontos de contato e aí a parte mais tech mesmo, o que eu preciso desenvolver. No momento que eu vou para um cliente, né, mais massivo, como é o cliente middle, os canais têm que funcionar muito melhor. Então ela teve toda essa parte tech por um lado e o outro lado uma parte de estudar o cliente, né? Quem são os clientes, de traçar qual que é
o custo de aquisição de cliente, qual que é o lifetime value do cliente. Então, várias frentes foram abertas ao mesmo tempo e a gente foi se estruturando ao mesmo tempo. Então, você tinha todo o redesign organizacional e a gente começando a olhar cliente, começando a mudar o jeito como a gente traça os desenvolvimentos de tecnologia, né? Não é o que a gente quer desenvolver, peraí, coloca o cliente aqui no centro e vem metodologia ágil, coloca todo mundo junto para pensar. Do outro lado, a marca ali ouvindo o que a gente tinha de essência, o que era importante para a gente evoluir. No outro pedaço, cultura, a gente olhando quais são os nossos comportamentos que vão ajudar essa transformação, o que a gente precisa mudar. E aí as coisas foram caminhando paralelas e aí elas começaram a se encontrar. Né? Tanto que assim, o nosso rebranding ele caminhou super junto com a definição de um propósito. Que eu falo a revelação de um propósito, né? Porque a gente não define, a gente uma empresa de 35 anos, a gente revela o propósito. Estamos aqui com uma já tá lá, as pessoas já estão lá trabalhando, então elas têm o seu propósito. A revisão dos pilares de cultura, o que a gente tem que é muito bom, né? E aí, quando a gente olhou, quando terminou o trabalho, assim, que a gente colocou tudo ao lado, a gente disse, gente, a gente tá falando a mesma coisa com linguagens diferentes. Eu falei, chegamos. E uma coisa depende da outra, né, para acontecer, porque dentro dessa analogia, a estratégia de negócio vem na frente, a estratégia de marca e depois a estratégia de experiência. Porque a marca, ela precisa fazer de alguma forma que não fique só nas pessoas, porque foi o que você trouxe aqui, né? Então, de repente, é um banco nichado, sempre aquele relacionamento one-on-one. Como a marca ela ganha esse espaço para que ela possa transmitir essa experiência num movimento escalado. Então a marca tem esse papel. Ju, ela falou linguagem e foi a coisa que eu tô aqui me segurando desde o começo. Você tá 11 anos, você disse, então eu vou te perguntar. Pergunta. Você tá 11 anos, você tava num banco aí bem inchado. Poucas contas corporate. Inclusive, você pega um podcast antigo do presidente, ele fala isso, que eu não lembro onde tinha, acho que foi com o Baza, ele contou a história, não, é que a gente atende poucos, óbvio, foi bem antes acho que foi de 2021, 2022. E, ok, era assim, tinha uma linguagem, você está falando para poucos, você está falando para aquela pessoa que já tem profundo conhecimento nos serviços que o sistema financeiro pode dar para ele, para uma empresa daquele tamanho, na hora que você abre, eu estou abrindo o tipo de cliente. A linguagem provavelmente vai mudar, porque ele talvez não vai entender deste jeito. Só que você ainda quer o outro cliente. Como é que você conduziu esse processo de última milha de levar a mudança de linguagem? Como é que para atender os dois públicos? Pois é, a elasticidade da marca para que ela tenha condição de falar com todos esses stakeholders. Esse foi um dos motivos pelos quais a gente falou, putz, chegou a hora de realmente pensar num rebranding, porque antes a gente tinha um tipo de pessoa, de persona, que a gente se comunicava daquele jeito, daquela forma, e agora a gente tem vários, né? Então temos clientes large, corporate, middle, de energia, investment bank. Então como é que a gente se organiza? O trabalho de marca passa por esse lugar. Então existe um posicionamento único. A gente tem a Master Brand, que ela hoje consegue conversar com, obviamente, todas as frentes que a gente tem em casa, mas a gente entendeu que existiam alguns nichos específicos, como o ABC Energia, o ABC Brasil Investment Bank, o ABC Brasil Corretora de Seguros, que mereciam, digamos, uma oportunidade de se comunicar de um jeito mais específico com seus públicos. Então, o trabalho de marca, ele traz isso, ele entende quem é quem, qual o tom de voz que a gente usa, a linguagem visual, os materiais. Foi um trabalho profundo e foi muito interessante porque eu já tinha feito o primeiro rebranding lá em 2013, nós usávamos a marca global e aí passamos para uma marca local para ter o nosso jeito, para a gente conseguir se comunicar com o mercado brasileiro de um jeito bem assertivo. E aí eu tive a oportunidade agora de expandir isso porque o banco cresceu, porque esse processo também depende dessa expansão. A gente fala, tipo, puxa, que problema bom que a gente tem para resolver, porque então agora eu tenho que entender como é que eu me relaciono com cada um desses stakeholders do jeito certo. E a gente começou pensando, provavelmente a gente fez isso em 6 meses, né? Porque, imagina, não tem porquê. Eu vendendo isso para o comitê executivo. Nem é tão complicado. Não, imagina. Não é? E justamente para você conseguir afinar esses detalhes, para você conseguir falar com cada um dos públicos do jeito certo, o trabalho é mais longo, né? Então não foi em 6 meses, a gente fez um pouco mais de 1 ano, mas ficou do jeito que a gente queria. Mas teve um olhar, né?
Porque para alguns públicos, né, para o público que já nos conhece, a gente vai falar assim, olha como estamos evoluindo. Para outros públicos, a gente tem que se apresentar. Exato. Né? Oi, eu sou o ABC Brasil. E um grande desafio nosso é agro, né? Porque o banco é muito forte na agro, mas na agroindústria. E agora a gente está se apresentando para os produtores rurais. Né? Então a gente olhou e aí no B2B, né, a gente olhou as personas dos principais dos segmentos, mas também dentro dos segmentos, as personas dentro do segmento. Então você tem em alguns lugares que você está conversando com um CEO, outros com o CFO, outro com o dono da empresa, dependendo do seu produto, você está conversando com o pessoal do administrativo, do financeiro. Então a gente também teve esse olhar de falar assim, a nossa Master Branding, como é que ela adapta a linguagem dela quando ela vai para cada um desses públicos. Muito importante. E o que é essencial, que a gente tem falado bastante também, que é isso. Cada pessoa tem uma necessidade, uma linguagem, uma preocupação, etc. E vocês falaram sobre o Return on Relationship, né? Não é algo que a gente escuta toda hora, porque geralmente as pessoas estão buscando ali retorno de investimento em advertising, né? Conta um pouco do olhar de vocês sobre esse retorno. Bom, assim, do ponto de vista de marketing, justamente quando a gente fez esse processo da escuta ativa, a gente percebeu o seguinte, o que nos diferencia dos outros players, né? O que é o nosso lugar de fala? É os relacionamentos. Mas por quê? É o relacionamento pelo relacionamento? Não. É um relacionamento que lhe gera valor. Eu tenho uma escuta ativa, eu te conheço, eu sei o que você precisa, eu consigo estruturar alguma coisa para você. Então, a partir deste lugar de fala, de conversa, é onde a gente entende que existe o ROR, que não é um relacionamento pelo relacionamento. E dentro também desse movimento que a gente sabe do mundo, que as pessoas estão tão conectadas a tudo que é digital, mas às vezes se sentem pouco ouvidas, né? Pouco compreendidas nas suas necessidades reais. E a gente percebeu que o Banco ABC Brasil, ele não é diferente no que ele faz, mas é no como ele faz. Então é por isso que a gente tem esse ROR, que os nossos relacionamentos, eles geram valor por isso, porque esse lugar é possível de se compreender o que é necessário para a gente chegar lá. E é um banco, inclusive, que fala não para o cliente. Fala não. Que fala, não é o momento de para você fazer isso. Não é um momento para você. Que tem muito a ver com a história, porque o banco começou com um grupo de executivos que se juntou e vamos com um apoio, né, com um capital árabe, né, por isso que é o ABC, Arab Bank Corporation. Mas por isso eu falo que a gente é o ABC Brasil, o capital veio de lá, mas é assim, com muito pouca interferência de vocês tocam aí. Então foram 5 executivos que pegaram, se deram a mão e ficaram no banco, e um deles, que é o nosso CEO, tá no banco até hoje, com esse olhar, assim, é uma empresa além do meu legado. Eu vou passar, mas a empresa continua. Então a gente passa isso para o cliente, né? Então assim, eu não preciso fazer esse negócio com você para eu bater minha meta desse ano, porque tem a matriz me cobrando alguma coisa. Não, eu vou fazer o que é melhor para você. E é muito bonito, né? Que a gente falando é uma coisa, quando você ouve isso do cliente, né? E a gente começou nessa fase RIR pregar muito esses depoimentos, né? O banco me disse não, e depois eu entendi que era melhor. E depois disso o banco veio comigo, e eu tenho esse tamanho porque o banco estava me ouvindo, estava disposto a estar do meu lado. Então a gente percebeu que isso era muito forte para a marca e muito forte internamente também, né? Do quanto as pessoas cresciam junto com o banco. Então, quando a gente começou a falar de estratégia, de mudar a estratégia, o banco tinha 400 pessoas. 4 anos depois eu tinha 1.200. Né? E aí como é que você faz para a cultura, para você manter essa essência, né? Essa visão de que as relações importam com o acionista. Então também vou falar para todo mundo que quer investir aqui a real, do que eu vou conseguir fazer, o que eu não vou conseguir fazer, com o cliente, o que é bom para você, o que eu vejo que é bom para você, com o próprio funcionário. A gente vai crescer no seu tempo, né? Como é que a gente vai junto construindo uma empresa maior para que a gente tenha mais possibilidades. Então o ROR acaba amarrando essas coisas de uma forma muito autêntica. 400 para 1.200. Acho que durante um processo de rebranding, eu não tenho como não perguntar de cultura. Porque a máxima, quando o pessoal me olha de fora, principalmente que eu comecei a falar muito de cultura de dados, cultura de marca, cultura da Driven, coloca cultura na frente. Precisa de cultura para tudo? A resposta é sim. Né? Porque se a gente... O que é cultura? Cultura é o conjunto das crenças, aquilo que as pessoas acreditam em comum,
os hábitos, aquilo que elas fazem, o rito, aquilo que força ela a fazer em algum momento. Não é a piscina de bolinha. Né? Se não tiver o rito de entrar na piscina de bolinha pra fazer alguma coisa, você está ocupando espaço. Sim. Tipo, é só isso. Até porque ninguém vai ter a coragem de entrar na piscina de bolinha. Vamos combinar. Só que você cresceu exponencialmente. Eu entendo que a marca vai te ajudar muito no pilar de crenças. Porque você vai estar o tempo inteiro comunicando nesse processo de rebranding já que somos isso, vamos se comunicar com o cliente desse jeito, vamos fazer mais desse jeito e tudo mais. E os outros 2 pilares com esse crescimento tão grande? Como é que vocês conseguiram segurar aquilo que são os hábitos, as pessoas já faziam e agora vão ter que deixar de fazer, e os novos ritos que vão precisar ser criados, os velhos ritos que vão ter que ser abandonados? Como é que vocês fizeram isso? Eu acho que a gente parte dessa coisa muito forte que... eu nem gosto dessa palavra, mas não tem palavra melhor, que é a tal da cultura de dono. Que você fala, ai gente, tá bom, né? Mais um falando cultura de dono. Mas essa coisa dos executivos que começaram no banco, que apostaram no banco, que tem um momento eles compraram um pedaço do banco antes de fazer a IPO, essa coisa de eu vou fazer o que é melhor para a empresa além do meu mandato, isso é uma coisa muito forte. E quando começou o processo de transformação, foi inclusive feita uma pesquisa, uma consultoria, a consultoria que estava nos apoiando fez uma pesquisa que é a abertura de transformação das pessoas. Aí já começou que teve quase 100% das pessoas respondendo pesquisa. A consultora já falou assim, alguma coisa diferente tem aqui. Esse banco é atípico. E aí o índice de resposta de abertura para transformação, ele foi tão alto, que é uma consultoria global, que o global veio pedir informações se a pesquisa tinha sido bem feita ou não. Então você pega uma coisa que é uma essência das pessoas que gostam dessa empresa, que querem ver essa empresa além do seu mandato, querem vê-la crescer, e super aberta para transformação. Então assim, aí você tem o terreno. Aí você fala assim, bom, vai sair coisa boa aqui. Aí começa o trabalho difícil, que é, a gente começa então a mudar, e aí começa a mudar o jeito que eu sempre trabalhei, peraí, mas dava certo assim, mas agora não dá mais, mas eu fazia sozinho, eu sei, mas agora a gente tem que ter um fluxo, e aí começa a doer. E aí a gente entra com um olhar da cultura. E muito a cultura da gente identificar, assim, eu acho que é mais fácil a gente mudar a partir das coisas que a gente quer manter. Né? Então, dado que é essa essência que a gente quer manter, dado que é esse longo prazo que a gente quer construir para essa empresa, o que a gente precisa mudar, o que a gente precisa transformar. E aí, de novo, num processo de co-construção com as pessoas, ouvindo e entendendo quais os comportamentos que a gente precisa mudar. E aí chegou o nosso propósito, a gente definiu um propósito, e os direcionadores de cultura. E aí, dos direcionadores de cultura, agora a gente está transformando em comportamento. E aí a gente faz a roda girar. Vai começar a ter avaliação de talentos, a gente vai avaliar o quanto a gente está conseguindo viver esses comportamentos, o que a gente precisa aprender mais. E aí a roda vai girando. E você pretende cruzar essa tua avaliação dos comportamentos com os indicadores de retorno sobre as relações? Vocês pretendem cruzar isso ou isso ainda é um futuro mais distante? A gente está quebrando a cabeça nesse momento, né? Para ver como é que a gente vai medir como é que a gente vai medir o ROI, como é que a gente faz essas relações. Quando a gente vê as metodologias de evaluation de marca, o NPS com certeza, mas o NPS também tem sido considerado. E quando a gente fala de uma marca, de um banco de atacado, que tem essa parte cultural tão forte, eu acredito que seja um indicador, sim, que a gente vai ter que compor para a gente falar assim, o nosso retorno de relacionamento, ele é composto por esses indicadores aqui, e são esses os ponteiros que tem que mudar para a gente evoluir. Eu consigo medir os comportamentos a partir do momento que eles vão fazer parte da nossa avaliação de talentos. Então eu vou saber, nossa, a gente está super baixo no comportamento aqui no direcionador, joguem na primeira liga. Que é um real, né? A gente fala assim, a gente não tem o tamanho dos grandes, mas a gente quer jogar na primeira liga. Então, essas são as atitudes. Como é que tá? Deixa eu puxar aqui, deixa eu ver como é que tá o time na atitude de ser protagonista, de continuar jogando enquanto tem jogo. E aí eu vou ter essa avaliação para me dizer, a gente precisa trabalhar mais nisso aqui, não tá vindo. Ou a gente fala todos pelo cliente, que é outro direcionador. Como é que tá? Como é que estão os indicadores de clientes? Como é que estão os processos? Como é que tá a jornada? Então a gente vai conseguir chegar lá, não estamos, tá? A gente vai conseguir. Tem um ponto que vocês mencionaram, e agora você falou de cliente de novo, e eu queria trazer sobre essa ótica
novamente, né? Porque a gente falou dessa cultura, claro que a gente sabe, assim, é mais difícil, você vai reformar uma casa, é mais difícil se já tem pessoas morando lá do que você reformar e trazer um time novo, né? Vocês fizeram um pouco de cada, porque você já tinha 400 e depois cresceram bastante ali. E tem mais uma pitada de desafio também, a meu ver, que é esse nascimento desses outros negócios dentro do banco, a parte de investment, a parte de energia, né? E um desafio que a gente ouve muito é isso, assim, você conhecer o cliente e não ficar nessas barreiras de, eu conheço o cliente da parte corporativa, né? Mas muitas vezes é a mesma pessoa que de repente está fazendo alguma coisa relacionada à energia. Como que vocês estruturaram para que não houvesse barreiras, ou se houve, como vocês fizeram para quebrá-las? Eu acho que a questão muito forte, né, que a Master Brand traz é assim, é uma empresa só. Né? E dentro dessa empresa só, as nossas crenças centrais são únicas. Então, as empresas que chegaram agora, elas têm outra dinâmica, mas se você fala corretora de seguros, são seguros para os nossos clientes. Né? Então, o corretor, os vendedores, eles estão juntos com officers, eles não vão ter uma estratégia que o officer não acompanha. Então, todo o desenho, né, quando você fala de investment banking, é uma operação mais estruturada, e depois o mesmo cliente pode ter uma operação de dia a dia. A gente está junto. Então, assim... Energia também? Energia são operações específicas, mas o cliente também pode ter tem outras necessidades. Então, a gente está muito interligado sempre, e muito com esse olhar de trazer, por exemplo, eu não tenho um trabalho de cultura para cada uma dessas empresas independentes. E a própria marca de cada uma dessas empresas, ela bebe da Master Brand. Então é a BC. Tu vai ter o teu método porque você é de energia, você é de seguro, você é de recuperação de crédito, mas a gente tem todas essas crenças em comuns, é assim que a gente trabalha, isso aqui tem que ser hábito, esses comportamentos. Isso é inegociável, aqui não vai mudar porque você está dentro do ABC Brasil. Você é parte você é uma empresa do Grupo ABC Brasil. Então a gente quer que você seja muito mais rápido que a gente, você pode ser... Que bom. Corre, mas você não pode, os nossos valores aqui tem que ir junto com você. E até, as velocidades vão ser diferentes. Eu preciso voltar para o indicador. E aí, depois me dá o quanto tá de tempo, porque esse corte eu vou mandar para minha aula, tá? Eu vou precisar. Eu tenho um baita de um problema em aula, principalmente quando a gente começa a falar de Martech, e aí a primeira coisa que vem é, não, mas então, quais são os indicadores que eu tenho que usar? A gente primeiro tem que entender o que você vai fazer. Não, mas é um e-commerce, que vende o quê? Então, todo mundo quer saber o indicador e a fórmula pronta e não sei o quê. E aí, assim, a marca não dá para medir. Lógico que dá para medir. E aí, o que hoje, a gente que está mais em banco de varejo, o que a gente está medindo? A gente está, o caminho óbvio da gente, que daí já é um baita trabalho, porque não é o que está no livro, é chegar e falar, e aí? O que é o incremental de verdade da sua mídia? Porque o que tua marca já está fazendo? A confiança da tua marca já está fazendo venda para você. Você desligar, então tudo, né, a gente tá com os top 5 bancos do Brasil. Você pegar e falar assim, então tá, se você vermelho desligar tudo da tomada, você não vai vender mais nada? Claro que vai vender. O que é isso? Então, essa é a pergunta que mais nos fazem. O que é meu platô, o que eu já estou fazendo, e o que é meu incremental? Eu já tenho dificuldade e tem bibliografia para isso, mas não é o ROAS, não é o retorno sobre gasto, né, gasto de publicitário. Aí vocês disseram assim, não, nós somos muito diferentes. E nós somos B2C, estão falando que o que vale para mim é o meu relacionamento, portanto, eu tenho que saber o retorno sobre o meu relacionamento. Esse indicador, eu duvido que você vai pegar qualquer livro e vai estar lá, é assim que mede, é assim, tá aqui o case. Me explica como é que vocês tomaram esta decisão. E aí eu vou depois pedir permissão para usar isso em aula, porque as pessoas não têm medo de tomar essa decisão. Como é que vocês tomaram essa decisão de este é o indicador que a gente vai usar? Olhando o trabalho que a gente fez, ao fazer todo o trabalho, assim, é muito difícil você, com seus 5 bancos, falar, tá bom, mas onde que você se diferencia mesmo? De verdade. De verdade. De verdade, né? De verdade. Fala de verdade onde você se diferencia. E é muito difícil encontrar isso, porque é um mercado comoditizado, né? E não tem muito como sair. E quando a gente chegou no ROR, a gente falou assim, não, esse é de verdade. E é a nossa cara. Né? Esse é a nossa cara, esse é de verdade. Isso a gente mede. E aí o que a gente tem...
A partir do momento que você coloca o desafio, aí você corre atrás. Né? Você falou que é o ROR, que o ROR é a essência da sua marca. Então agora a gente vai correr atrás de como a gente vai olhar. E aí com essa área, trabalhando de uma forma super conjunta com essa área de Total Experience. Porque a gente passa a ter olhar de lifetime value, a gente passa a olhar por segmento, a gente passa a olhar por negócio, então o próprio custo de aquisição de cliente a gente acompanha quando o cliente entra com a gente. Então a gente tem esses dados na partida. Agora, eu não vou conseguir dar resposta para os seus alunos, a gente sabe que a gente tem dados, mas quais são os dados que fazem sentido a gente acompanhar para a gente fazer essa medição? Você já deu a resposta para eles. Eu dei! Você deu a resposta para eles. Sim, o indicador não precisa existir. Não precisa existir num livro. Ele tem que fazer sentido para vocês. Ele tem que mostrar o que vocês são de verdade. E você não é o que eu sou de verdade porque o CMO falou, porque o CEO falou. É porque falaram. É porque o cliente percebe. E muitas vezes o pessoal esquece. Não vai ter num livro como medir o ABC Brasil. Não! Há bancos de varejo assim, sim, mas daí é todos. Aí, desculpa, gente, a média é para medíocres. Você vai pegar o indicador que tá todo mundo lá, você não vai criar diferenciação. Tá, mas daí tem um problema de quando a gente não pega a guia. Como é que vocês estão? Vamos lá, você tá... Ju, você chegou lá, teu projeto acabou. Você tá com... Não, vamos imaginar. Você pegou... Não, pelo amor de Deus. Longe disso. Mas a gente tá cheio de vaga. Mentira. Ju, mas você saiu daqui, pegou o DeLorean, andou 1 ano e meio pra frente, teu projeto acabou, o dashboard tá lindo, tá funcionando. Que tipo de decisão você quer tomar para apoiar o negócio quando você olha pro ROR? Pois é, eu acho que assim, a área de marketing, ele tem que ser a ferramenta principal para apoiar o banco nesse processo evolutivo. E a gente tem várias frentes que a gente pode fazer isso. Quando a gente fala de um banco que era monoproduto e é multiproduto e precisa escalar, sem um marketing digital, por exemplo, a gente não tem condições de fazer. Então era uma frente que até então, ela é relativamente recente dentro das outras que a gente já tinha, como eventos, patrocínios e tudo mais. Em marketing digital tem uma série de KPIs que a gente pode evoluir, hoje partindo de awareness, que é um dos desafios que a gente tem, porque um banco que costumava atender um determinado número de clientes e agora expandir, então a nossa primeira meta num goal recente é como é que a gente se torna mais conhecido. Então tem marketing digital para fazer, muita imprensa, eventos, patrocínios e depois provavelmente growth. Se a gente começar a entender que a gente consegue converter alguns clientes via campanhas de mídia. Então o caminho ele é infinito, né? Mas acho assim, aos poucos. Acho que agora a gente primeiro precisa materializar a marca, fazer com que todos entendam o nosso posicionamento, porque não é um posicionamento pelo posicionamento, é quem a gente é, né? A gente quer ser percebido como esse banco que gera valor. Então acho que os nossos primeiros esforços hoje é: vem cá, me conhece, eu sou o Banco ABC Brasil e eu posso fazer muito por você. Para partir daí a gente avançar em outras frentes e assim apoiar o negócio de uma forma mais estratégica por meio de todas essas outras frentes. É super interessante a forma que vocês falam, porque muitas empresas, e aí saindo até de segmento financeiro, elas acabam se atropelando, né? E quando elas se atropelam, lá na frente elas correm atrás desse prejuízo, que é... Então é muito legal a forma que vocês estão falando, que assim, isso precisa estar muito sólido. Porque se não estiver sólido e você simplesmente crescer e for olhar para a aquisição, acontece como aconteceu, inclusive recentemente, alguns bancos só pensando em aquisição, eles se depararam com muita aquisição, pouca ativação. E aí vira um outro problema. Como que eu vou fazer para esses caras ativarem de fato a conta, né? Então, ativa o cara errado, o custo de servir dispara. O custo de servir dispara. Exatamente, errado. Ou assim, acaba abrindo tanto, né? E trazendo tantas pessoas que não fazem sentido para aquela instituição que acabam tendo um problema ali na frente. Ou então assim, vamos abrir, nossa, crescemos muito, agora temos, sei lá, 1 milhão de novos clientes por mês. Legal, e o atendimento disso, como tá? Como tá a estrutura? E isso acaba virando contra a própria instituição, porque daí as pessoas falam, peraí, todo o atendimento que me falaram, que tinha, que acontecia, que não sei o que, não é isso que eu tô me deparando. Exatamente isso. Eu acho que o Banco ABC ele é sólido nesse lugar. A gente faz as coisas de uma forma muito estruturada. Então a gente vai crescer? Sim. Org design, cultura,
A gente criou um hub de comunicação interna para garantir que todos os colaboradores estivessem na mesma página, com inúmeros canais, ABC News, ABC Cast, rede social corporativa, uma mensageria interna. Gente, não tem que ter dúvida da estratégia para onde a gente está indo. Estamos maduros? Então agora tem a marca. O que a marca precisa fazer nesse primeiro momento? Se apresentar, ter awareness, saber que todos esses stakeholders possam perceber o nosso diferencial. Então é algo orgânico, sabe? A gente vai dando um passo por vez, mas garantindo essa sinergia para lá na frente não ter um custo alto a ser pago. Esse é o nosso jeito. Eu já quero falar que a gente vai montar um podcast ano que vem, aqui de novo, porque eu quero conhecer o final dessa jornada. Sim. Porque agora eu tô com baita num gostinho de quero mais aqui, porque... E aí, não, a gente tá construindo um horror, eu quero olhar pra esse lado, eu tô concordando com tudo, mas eu quero saber, e aí? Conseguiram? Como é pra onde foi? É isso. Olha, bom, mas a gente vai ter que realmente montar o próximo, porque esse a gente vai ter que encerrar, Marcelo. Então, Ju, Isabel, eu quero agradecer muito a participação de vocês. Obrigada por compartilhar tudo que vocês estão fazendo. E assim, já vou falar aqui que estão muito convidadas, porque a gente certamente vai estar aqui no ano que vem, vai fazer outro, pra gente entender como que foi. E aí, como foi esse um ano depois de todo esse rebranding? Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. A gente que agradece. Foi um prazer imenso. Muito bom. O papo foi muito bom. Eu tenho certeza que tem gente que tá ouvindo a gente. Falou assim, não, peraí, eu quero saber mais do que elas falam, que elas contribuem. As redes do ABC vão estar aqui. As de vocês. Como é que as pessoas seguem vocês? Pegam o conteúdo que vocês criam. Clássico LinkedIn, né? LinkedIn, né? Juliana Anjos. Olá. Isabel Branco. Link aqui embaixo também. Obrigado, gente, de verdade. Obrigada, gente. Valeu.